Muito bom dia, obstinados e obstinadas, verdadeiros empreendedores do detalhe. O programa Visão e Negócios aqui na Record News, lições de empreendedorismo, está começando agora. E hoje nós vamos desmistificar a palavra inovação. Muita gente acha que inovar é criar um novo iPhone ou uma rede social bilionária do zero. Mas a verdade é que as empresas mais sólidas do mundo, elas crescem através da micro-inovação. É aquele ajuste do processo que economiza 10 segundos, aquela mudança na embalagem que reduz o desperdício ou detalhe no atendimento que encanta o cliente. Inovar é você fazer a mesma coisa de forma diferente, amigo. Se você quer aprender como transformar a sua equipe em uma fábrica de soluções constantes, onde cada pequeno ganho se acumula para gerar um lucro gigante, o programa de hoje é o seu manual prático. Está começando agora a Visão e Negócios na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, no empreendedorismo de alta eficiência, o progresso é uma maratona de milímetros. Por isso, o tema de hoje do nosso programa é cultura de microinovação. Nós vamos desvendar como aplicar o conceito de ganhos marginais, ganhos pequenos, no seu dia a dia, viu? Vamos mostrar que se você melhorar apenas 1% em cada área do seu negócio todos os dias, ao final de um ano, você não será apenas um pouco melhor. Você será uma empresa completamente nova e muito mais lucrativa. Ao longo do programa, vamos entender que a inovação é responsabilidade de todos, desde a recepção até a diretoria da empresa. E que as melhores ideias costumam vir de quem está na linha de frente, lidando com os problemas reais. Não saia daí, viu? Porque no encerramento do nosso programa, eu volto com insight e uma dica prática para você implementar a caça aos pequenos desperdícios na sua empresa ainda hoje, viu? E para inspirar nossa busca pela excelência, vamos começar com o quadro Empreendedores Obstinados. Coloca aí. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Queridos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, apresentamos histórias de quem constrói negócios com visão, estratégia e capacidade de transformar mercados tradicionais em novas oportunidades. Aqui você conhece empresários que não se limitam ao óbvio, mas enxergam o valor onde muitos não percebem. Hoje eu recebo Omar Farias, querido amigo, empreendedor, mentorando do nosso programa de mentoria Million Business Network, fundador da Off Paper, uma empresa que atua no desenvolvimento de papéis especiais e soluções para impressão e personalização, conectando indústria e criatividade em um mercado que cresce com novos empreendedores todos os dias. Um modelo que vai além do produto e abre espaço para a geração de renda, posicionamento e construção de negócios. Mas antes de começarmos essa conversa, vamos entender melhor o cenário desse mercado, o cenário que o Omar atua. Coloque aí. Tudo começa com um nome. E com alguém que aplique esse nome em um papel pela primeira vez. Antes mesmo de sabermos dizer tudo, o papel fala por nós. O papel acompanha as primeiras versões de quem somos. Ele nos ajuda a deixar marcas no mundo.
Alguns papéis não são só papéis. Eles reconhecem, oficializam, validam. E um dia, quando duas histórias se escolhem, o papel eterniza promessas. O tempo realmente não espera, mas aquilo que nos marca de alguma forma não vai embora. O papel é uma testemunha silenciosa da vida. Off Paper. Presente nas histórias, eterno na memória. Omar, grande prazer receber você aqui. Prazer todo meu, doutor, estar aqui. No nosso programa Visão e Negócio, né? E vamos começar o nosso bate-papo aí. E para começar, conta aí pra gente aí como é que foi o início da sua trajetória, como é que você começou a empreender. A minha história de vida começou há 29 anos atrás, a empresa fez 29 anos agora. Nós começamos dentro de casa, usando 3 cômodos dentro de casa. Eu nasci dentro de uma indústria de papel, aos 16 anos fichei, tem lá fechado. É seus pais que tinham... Não, ninguém foi. Isso acho que foi um dom que veio, que Deus me deu, um dom trabalhar com papéis especiais. Aí eu fui trabalhar nessa indústria de papel, com 16 anos, e nisso um dia passou um caminhão de galinhas, que era da região de Bastos. Era na hora do café, aí o cara do caminhão falou: "Você não quer vender galinha comigo não?" Eu falei: "Não, eu trabalho na indústria de papel aqui, não tem jeito." Aí depois do horário ele me esperou. Ele me esperou depois do horário. E o meu sonho era ser engenheiro agrônomo. E ali foi o meu primeiro emprego, com 16 anos fechado. Tá bom. Aí depois eu espantei quando eu cheguei na hora de ir embora, ele tá lá. Depois saí com ele para poder vender galinha. Era numa quinta-feira, tá? Fomos, assim, no dia seguinte ele me ligou de novo. Ok, fui com ele depois do horário do serviço. Passou um mês, eu larguei família, estudo, tudo, e fui para o mundo afora ser vendedor de galinhas. Aí depois de um ano atrás, passou um ano, eu peguei e voltei para minha cidade e voltei para... Qual é a sua cidade? Eu nasci em Itaiandu, mas fui criado em Volta Redonda. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, fui criado em Volta Redonda, mas meus pais do sul de Minas, Lambari e Itaiandu. E nisso eu voltei com a representação de uma empresa de papel, que era o meu DNA, eu nasci com aquilo, não sabia, nasci. E nisso eu comecei a trabalhar, comprar papéis e cortar dentro de casa. Eu comprava, cortava, embalava, saía para vender. E minha esposa embalava atrás, na área de trás. Eu usava os cômodos de casa, a casa era alugada, usava os cômodos de casa. Onde que veio o pulo do gato? Nisso eu comecei a vender mais no sul de Minas e no Vale do Paraíba. Papéis especiais. Que tipo de papéis especiais? Papel para convite de casamentos, papéis VG. Era o business na época, na década de 89 para 90. Aí eu comecei a vender mais do que a própria fábrica. E nisso a fábrica veio, que eu vendi no sul de Minas e Vale do Paraíba, na nossa região. A fábrica veio e falou comigo: ou você vende na minha marca, eu não vou vender mais para você. E nisso veio um insight na minha cabeça: eu vou desenvolver essas máquinas. Nunca fui engenheiro, não foi nada. Estava com 22 anos de idade, aí comecei a desenvolver as máquinas. Comecei a desenvolver a máquina. Depois de 6 meses deu certo as máquinas de papéis, deu certo. Aí comecei a fazer, a minha marca começou a crescer. Aí foram várias coisas. Aí você fala assim: você projetou? Não, a necessidade. Eu já era um obstinado, porque não existia plano B, eu tinha que fazer. Eu morava numa casa, aluguel, filho, acabei de casar, a filha nasceu e tudo, aquela coisa assim. Dali começou o empreendedorismo na minha vida, fazendo por necessidade. Isso a empresa foi crescendo, depois nós fomos prestando serviço para outras empresas, aí vieram várias etapas, eu fui prestando serviço para multinacionais, depois a empresa chegou num período que ela foi para fora do Brasil, ela foi se tornando maior, quando eu comecei a fazer o nosso próprio papel. Mas hoje você está com vários negócios, várias atividades, mas o principal negócio seu
É a off-paper. O meu DNA era off-paper. Ah. Aí o ano passado eu fiz o M&A dela, depois de 29 anos. Você vendeu, né? Eu vendi a empresa, eu fiz o M&A dela. Vendeu Por quê? por quantos milhões? Eu? Eu acho que ficaria chato até falar aqui, porque existe segredo, isso daí, muito bem vendido. Aposentei em gerações e tudo. Assim. Foi um processo de 2 anos. Ela já estava faturando quanto? Ela estava 58 milhões. 58 milhões. Uma empresa que não trocava boleto, não usava usava caixa próprio, não usava nada. Uma empresa virgem totalmente, bem aberta no mercado mesmo. Aí você fez o M&A, você vendeu, Eu vendi, mas hoje o principal negócio? Mas aí, nesse processo, quando eu vim construindo a empresa, eu vim buscando outros setores. Eu busquei o setor da área médica, que era para os meus filhos assumirem a empresa e eu não tinha sucessor. Aí eu tenho outras empresas, eu tenho um grupo chamado F Medical Group, eu tenho construção de clínicas médicas, eu tenho uma importadora que eu importo produtos dermatológicos, importo cosméticos, eu tenho 3 empresas hoje. Eu vim criando essas empresas que hoje é meu principal negócio hoje. Entendi. Você estava inserido, né, nesse setor de papel, né, um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Aí eu pergunto a você, na prática, o que mudou no comportamento das pessoas para impulsionar esse setor de papéis aí que você estava inserido? O que mudou? A palavra empreendedorismo no meu setor. O que é empreendedorismo com papel? O que aconteceu? O meu setor era setor de papéis especiais. Eu não concorria com uma Suzano da vida. Eu trabalho com papéis especiais. E essa linha de papéis especiais, ela estourou na América Latina. Ela estourou por quê? Todo mundo hoje quer ser empreendedor. Você quer fazer um rótulo para uma trufa, uma empreendedora em casa, ela faz uma trufa, ela precisa fazer um rótulo, ela compra um papel meu. Ela quer fazer um topo de bolo, ela compra um papel meu. A linha de papéis especiais estourou no mercado. Nós estávamos na hora e no momento e na década certa. E a off-paper, o DNA dela era os papéis. Eram os papéis e cada vez mais especializando. Tudo é o papel. E o principal produto, qual é da off-paper? O principal produto do papel hoje da off-paper é o papel fotográfico, é o papel lamicote. São papéis que vai para vários setores, vai para a médica, vai para a de artesanato. Acho que o bom disso, que o papel que a gente faz é para uma pessoa empreendedora. Ela ganha dinheiro com o nosso papel. É uma empreendedora que compra o nosso papel. Como é que a off-paper conecta a indústria, produto e mercado dentro de uma mesma estratégia? Como é que nós usamos? Nós geramos o marketing de gerar demanda, porque nós é B2B. Nós não atendemos o consumidor final. E o cliente que utiliza... Só revenda, eu não vendo não. Não é B2C não, é B2B. Não, é B2B. Eu só atendo a revenda, eu só atendo desde uma papelaria de interior a uma... Calunga, Armarinho Fernando da vida. Entendi. Nós só atendemos. Mas como é que eu conecto, como é que os 3 conectam junto? Porque o papel especial, quando ela compra um papel nosso, uma artesã, uma empreendedora, ela divulga na rede, ó, eu fiz um topo de bolo com esse papel do off-paper. Eu ganho um marketing dela. Ela está usando o nosso papel e fazendo o marketing do nosso papel. Ó, eu fiz um topo de bolo que ficou lindo, mas como que ficou lindo? Que papel que você utilizou? Eu tenho um privilégio, é diferente. Tem pessoa que eu compro um lápis de escrever ali, ninguém posta um lápis na internet. Agora, ela comprou um papel meu, ela desenvolveu um topo de bolo, um rótulo, alguma coisa, ela postou, fiz com esse papel. Aí eu estou indústria, a revenda e o consumidor final. Aí vem, onde que eu acho esse papel? Você era indústria ou só revenda? Eu sou da indústria, nós somos fabricantes. Você fabrica. E qual é a matéria-prima do papel hoje? Ainda é madeira ainda? É a celulose, é a matéria-prima. Celulose. Não tem outro tipo de papel, não? Papel, eu faço que papel e a celulose de quê? Do eucalipto? A celulose é do eucalipto. E o papel, existe vários tipos de papéis. Papel é você agregar valor. É engraçado, é uma matéria-prima que sai e vai para vários setores. O papel é amplo, você tem um papel higiênico que é a mesma celulose de um papel fotográfico. Então o papel é muito amplo. Você era verticalizado, desde a produção até a... Sim, era verticalizado. Até a venda. Aí depois um passo nosso, nós temos parte de produção dentro do Brasil e parte de produção hoje fora do Brasil. Nós começamos a ampliar o mercado, porque qual foi a nossa visão? Tudo são períodos. E papel muda.
Hoje é uma moda de um papel, amanhã é outro, e nós acompanhamos o mercado. Agora, eu falo, o business do negócio, o que é? O empreendedor, quando ele compra o nosso produto, o consumidor final, ele comprou numa papelaria ali e vai produzir o que ele precisa, ele posta o produto que ele fez e com que papel ele fez. Muito bem. Obstinados, nem todo crescimento é sustentável. Muitas vezes o problema não está em crescer, mas em como esse crescimento acontece. Enquanto alguns avançam sem estrutura, outros evoluem ajustando processos, produto e posicionamento. E é isso que gera consistência, menos choro, mais obstinação. Dentro do seu negócio e desse mercado, como pequenas mudanças do dia a dia conseguem gerar impacto real no resultado final? Pequenas mudanças, pequenas inovações, micro-inovações. Como que você faz a pequena mudança, o pequeno detalhe na observação do mercado, na observação, no acompanhamento, não na zona de conforto, ouvindo o seu consumidor final. Ouvindo o seu consumidor final, o que ele está buscando. Como a gente tem um canal direto ligado ao consumidor final, toda hora eu tenho um feed da necessidade que tem. E para mim, esse é o ponto-chave, que faz as mudanças diárias, não a acomodação. Muito bem, muitos empreendedores entram nesse mercado, mas poucos conseguem se consolidar. E aí eu pergunto para o Almar, na sua visão, qual é o maior erro de quem não consegue transformar esforço em resultado? Não existe almoço grátis. Eu resumo tudo isso, não existe almoço grátis. Não existe, né? Não existe. E você dá abertura, as empresas estão se criando tantas teorias e está esquecendo do cliente final lá, aquele que consome, aquele que te gera renda. No meu caso, no caso do off-paper, no caso dos meus negócios, é ouvir o cliente final. Essa é a minha tese. Que não tem almoço grátis, a mudança é diária e ouvir o seu consumidor. Sempre tem um interesse. A inovação. Né? Sempre tem um interesse. Né? Muito bem. Omar, você fez o Código Secreto da Empresa, né? O nosso programa de escalabilidade empresarial. Já fez, foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro. O que representou o Código Secreto da Empresa para você? Você quer que eu falo verdade ou falo mentira? Não, perante uma televisão. Não quero que minta, não. Então tá. Eu quando fui fazer, deu até briga, divórcio em casa, quase divórcio. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu não tô afim de fazer não. Não tô afim de aprender mais nada. Eu estava no processo de vender em empresa, eu falei assim, não vou não, vou mandar encaminhar minha filha para poder fazer, tá em São Paulo, ela. Aí eu falei, não, sei que tem que ir, sei que entende da empresa, não sei o quê. Aí eu fui. E quando eu cheguei lá, eu falei, não tô afim de aprender nada, tô afim de desaprender. Isso era a mentalidade quando eu pisei lá, que eu vinha carregando. Quando eu comecei, o primeiro dia, o segundo, o terceiro dia, a minha visão totalmente ela mudou. Ela abriu a minha cabeça, tanto que eu fui para o MBN depois. Aquilo ali foi uma mudança de vida física e uma vida empresarial. Porque você tem etapas e você tem que saber o seu limite. Essa que é a verdade. O empresariado, ele acha que ele sabe de tudo. Ele acha que sabe. Você achava que estava sabendo tudo, né? Tudo. Eu achei que sabia de tudo. E ali foi uma mudança assim, foi uma mudança de vida em todos os setores, radical em todos. Em todos os setores. Assim, eu acho que eu sou um caso muito específico. Até quando eu cheguei aqui, eu não vim para aprender nada, eu vim para poder desaprender. E tudo que realmente eu precisava estava ali. E no final de uma base de uma carreira, onde eu estava encerrando no off-paper e cuidando dos meus outros empreendimentos. Para mim foi um milagre. Foi um milagre. Você recomenda o CSE, Código Secreto da Empresa, para as pessoas? Eu não recomendo, não. Eu exijo que faça. É o que eu falo. Você sabe que eu sou o que mais trago. Isso é verdadeiro. Verdadeiro, eu falo. Eu falo que assim, vai que vai te mudar a sua vida. Se você não quiser, eu pago para você. Eu falo com os meus amigos. Eu pago para você se você não gostar. Muito bom. Pessoal, o CSE é o Código Secreto da Empresa, o nosso programa de escalabilidade empresarial, né? Onde eu ensino todas as estratégias, primeiro de como empreender na vida, foi o que ele fez. Empreender na sua vida primeiro, no seu CPF, para depois você aprender as estratégias, as ferramentas de escalar uma empresa e levá-lo, fazer M&A, como ele fez, ou ir até a Bolsa de Valores. Coloca o link aí do CSE na tela aí, por favor, produção.
código secreto da empresa, eu coloco o link. E depois você entrou no MBN. Como é que está sendo o MBN aí? Você levou sua filha também? Levei minha filha, estou levando a minha esposa. Muito bom. E levando vários. Você é eu estava na China lá agora, eu coloquei um obstinado. Você tem que plantar o bem, você tem que levar. Que eu vivo um momento hoje de transição de carreira que as pessoas me ensinam isso aqui, me ensinam que eu falo, não sou mentor de nada. Eu tenho um mentor lá, vamos lá para você poder aprender, ele que vai te ensinar para você. E se não gostar, eu pago para você. Eu pago para você. Eu não vou te mostrar, eu não vou te mostrar. Isso é que é ter confiança. Não é aquilo assim, porque eu sei que é verdadeiro, é assim assado. Eu tenho vários aqui, obrigado por você ter me trago, você ter feito isso assim. Eu fico satisfeito, porque eu não gosto de ficar te mostrando isso para você. Mas me mostra, a gente gosta de ver essas coisas. No dia a dia. Né? Eu recomendo. Mas quando tiver as críticas também faço, para não, melhorar. Com certeza. Eu aponto, ó, é assim assado. Eu recomendo. Eu recomendo. Sabe o que eu acho uma coisa engraçada? A pessoa, ela gasta ali num carro, faz uma troca de carro, mas não investe nela. Nela. Eu não entendo isso, eu não entendo. Ele tem condições, e quando eu entrei no MBN, eu liguei, filha, vem pra cá agora, dá um pulinho aqui pra você poder ver aqui. Como é o nome dela que eu esqueci? Ana Clara Amaro, doutora Ana inclusive Clara. Já é médica dermatologista, já é médica da minha filha. Deixa aí um conselho aí para quem quer crescer, quem quer empreender aí nesse mercado, aí fora desse mercado também. Quem quer empreender, saia da zona de conforto. Não existe almoço grátis. E outra coisa, vai buscar com quem já fez e com quem faz. Que história da carochinha tem modelagem, um monte, modelagem. Modelagem. Ele tem que ter alguém para poder modelar. Porque existe milhões de pessoas vendendo o que nunca venderam. E comigo não tem isso. Vem contar a história. Eu carregava a pasta, cuidando de 70 representantes. Se não fosse bom, não ia divulgar. Eu não vou colocar o meu nome em jogo para aquela pessoa fazer o que não é certo. Então, o que eu falo, a dica que eu deixo, siga a modelagem de alguém que fez. Não gente que está vendendo o que nunca vendeu na vida. Nunca fez. Eu vejo cada uma... E continua, porque existem muitos resultados. Que bom. Obrigado aí. E eu que agradeço a oportunidade de passar. Querido amigo Amar, obstinado aqui no nosso programa Visão e Negócios. Você que está nos acompanhando, continue aí conosco, porque na sequência eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje. Seja obstinado que dá. Obstinados e obstinadas, como vimos hoje, a microinovação é o segredo da perenidade. Enquanto seus concorrentes estão esperando por uma grande ideia, e essa grande ideia pode nunca vir, você está evoluindo todos os dias, 1%, 0,5% todos os dias. Pequenas melhorias são mais baratas, menos arriscadas e muito mais fáceis de implementar. Quando a inovação vira cultura, a sua empresa se torna um organismo vivo que nunca para de se adaptar. Lembre-se que inovar não é só usar tecnologia. Inovar é você procurar fazer, mesmo que seja a mesma coisa, de forma diferente. Procure agir diferente. Lembre-se sempre também que grandes sucessos são apenas a soma de pequenos acertos repetidos com muita constância e disciplina. E uma dica prática para você, obstinados. Título: Crie a reunião. O que podemos simplificar? Uma vez por quinzena, peça para cada colaborador trazer uma coisa, por menor que seja, que o irrita no processo atual ou que faz ele perder tempo. Escolha a ideia mais simples e implemente-a imediatamente. Quando a equipe percebe que pequenas sugestões são ouvidas e executadas, o engajamento aumenta e o ambiente se torna naturalmente inovador. Menos burocracia, mais eficiência. Não tenha medo do pequeno. A evolução do seu negócio é diretamente proporcional à sua atenção aos detalhes que ninguém mais vê. Refine seus processos, empodere sua equipe e cresça 1% a cada dia. 1% a cada dia. E no final você vai ser muito grande. E o programa de hoje, Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, e tantas foram as lições que o Amar deu, está ficando por aqui, viu? Até breve. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá.
Visão e Negócios. Lições de empreendedorismo.